Carnaval, uma falsa alegria que dura poucos dias, mas as consequências desse pecado podem durar uma vida inteira. Olá, queridos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Eu tenho uma palavra de Deus para você, mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, se puder um comentário também, e enviar esse vídeo para alguém, com certeza Deus vai falar o coração, tá bom? Vamos lá? A nossa mensagem está em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 1, que diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, nós estamos nesse período agora de carnaval, né? Um longo feriado. Na verdade, o feriado normalmente é na terça-feira, mas normalmente as pessoas aproveitam, né? Já sai para viajar, para ir para praia, enfim, aproveitam desde a quinta ou da sexta-feira. Eu normalmente volto na quarta-feira de cinza, depois do almoço ao trabalho, ou na quinta-feira. Alguns já ficam a semana toda por conta. Bom, o que eu gostaria de falar sobre a questão do carnaval não é necessariamente por esses dias que muitas pessoas aproveitam para descansar. O que eu gostaria de falar é justamente da festa de carnaval. Claro que eu não vou trazer aqui nenhuma informação histórica acerca disso, senão o vídeo iria ficar muito grande, mas de forma simples, a gente sabe que carnaval é a festa da carne. Infelizmente, quantas pessoas, né, que são de Deus, mas chega justamente nesse período, acabam saindo do foco, saindo do propósito. Eu fiz questão de ler todos esses versículos, até mesmo porque no início do capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo não tem condenação para essa pessoa. Ou seja, não vai ter condenação para mim se eu estiver em Cristo. Agora a pergunta que eu te faço: eu sou uma pessoa de Deus, mas se nesse período do carnaval eu aproveito para dar uma fugidinha, para pular o carnaval, podemos dizer como o pessoal fala, você acha realmente que eu vou estar agradando o coração do Senhor? É muito importante, queridos, a gente pensar sobre isso. Há muitas pessoas, quando chega nesse período realmente do ano, acabam se esquecendo dos princípios da palavra. Eu até comentei aqui no início do vídeo, a nossa frase, né, que carnaval é uma falsa alegria que dura poucos dias, mas as consequências desse pecado podem durar uma vida inteira. E a gente sabe, né, são poucos dias de folia, mas as consequências desses poucos dias são desastrosas. Casamentos que são destruídos, pessoas que acabam se relacionando sem o devido cuidado, e além de não ter o devido cuidado, né, me refiro ao preservativo, pecam porque estão fazendo a sua intimidade fora do casamento. Muitos acabam adoecendo, outros acabam se embebedando, se drogando, muitos acidentes acontecem. A gente sabe que nesse período do ano, infelizmente, parece que o diabo ele age mais. A gente sabe que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas sem dúvida a gente sabe que nesse período do ano parece que as coisas, né, o ataque do inimigo é muito maior. E é justamente nesse momento que há muitas pessoas fragilizadas espiritualmente, que não estão com seus pés firmados na palavra de Deus, que não estão firmes no Senhor, que acabam sendo seduzidas por essa falsa alegria e se afasta de Deus. Nós aprendemos aqui no texto tantas coisas, mas o versículo 8 diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Queridos, se o pecado fosse algo ruim, certamente a gente não pecava. Existe uma guerra interna, existe conflitos dentro da gente, e a gente precisa entender aquilo que Jesus falou, que a carne ela é fraca, mas o espírito está pronto. Quando Jesus ele fala sobre isso, esse versículo não é uma autorização para que a gente venha a pecar. Na verdade, esse versículo é um despertamento para que a gente esteja mais atento, para que a gente possa se policiar. Ou seja, a gente precisa, queridos, desenvolver uma vida de comunhão, de intimidade com Deus, para que o Espírito Santo possa fortalecer o nosso espírito. Nós fortalecemos o nosso espírito através da palavra de Deus, quando nós ouvimos, quando nós buscamos a Deus. É claro que nesse período agora, esses dias de carnaval, você pode aproveitar esses dias para descansar, viajar. Alguns costumam dar um pulo na praia, até mesmo por conta da temperatura da estação, nós estamos no verão, mas você não pode permitir, né, que a ocasião venha te fazer pecar, venha te fazer sair dos princípios, né, venha
venha fazer você sair do propósito. Há pessoas que facilmente se embriagam, né, desse movimento, se embriagam desse momento, né, infelizmente acabam saindo do propósito. E isso é resultado de quem está na carne, de quem não está andando segundo o Espírito. Para a gente andar segundo o Espírito, a gente precisa desenvolver um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, para agradar o coração de Deus. Então não é errado a pessoa aproveitar esses dias para passear, para viajar, enfim, para descansar. O errado é fazer dessa liberdade uma libertinagem, tá? Então a liberdade que o Senhor nos dá é uma liberdade consciente, com responsabilidade dos nossos atos e das nossas atitudes. Aqui em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós pecamos, infelizmente nós saímos da condição de vida e vamos para a condição de morte espiritual. É por isso que a palavra de Deus diz para a gente imediatamente confessar o nosso erro, abandonar, para receber misericórdia. Então, quem anda na carne está em morte. Ou seja, a festa da carne, o carnaval, nada mais é que um convite, um grande convite a levar as pessoas para o inferno. Tem um outro texto aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, que diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que você venha se abster da fornicação, ou seja, dos desejos da carne. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Nesse caso aqui, né, a fornicação quer dizer praticar relações, né, relação sexual sem estar casado. E a gente sabe, né, que nesse período do carnaval, infelizmente, isso aqui acontece de uma forma sem limite. Na verdade, né, as festas antigas de carnaval vêm justamente dessa prática desordenada, né? Eu não vou entrar muito em assuntos aqui, apesar do que eu deveria falar que não seja nada que seja palavrão, mas são palavras um pouco pesadas. Então, se você depois você coloca na internet para você procurar saber a questão da origem do carnaval, a questão do carnaval e o cristianismo, né? O porquê esse nome, o porquê dessa festa, você vai começar a entender melhor o que eu quero dizer. Então, o Senhor nos chama à santificação, ou seja, ser santo para Deus não é ser uma pessoa perfeita, até mesmo porque perfeito nós não somos, mas ser santo é andar em santidade, é andar na palavra. Então esses dias tem que ser dias produtivos para você, para sua família, para você passear, descansar, ainda que você permaneça até na sua cidade, mas não dê ocasião à carne. Cuidado, o carnaval é a festa da carne. Cuidado para você não sair do propósito de Deus. Cuidado para você não perder a sua coroa, você não perder a sua salvação. Aqui em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: olha, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem planta, ou seja, quem semeia é para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então nós temos que plantar em Deus, e plantar em Deus é andar segundo os princípios da palavra do Senhor. Para a gente terminar, tem um texto aqui em Isaías, capítulo 5, no versículo 11 e 12, que diz assim: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice, e se demoram até a noite, até que o vinho esquenta. Harpas, alaúdes, tamborins, pífanos e vinho há nos seus banquetes, ou seja, nas suas festas, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Isso aqui, irmãos, é uma denúncia que Deus está fazendo através do profeta em relação às festas pagãs daquele tempo. Aqui, quando eu me referi a harpas, alaúdes, isso aqui são instrumentos, ou seja, aquelas festas, elas tinham muita bebida e tinha muita música, e consequentemente, entre outros pecados que tinham ali, pecados, né, relacionados à intimidade das pessoas, enfim. E Deus aqui, ele está condenando. É interessante que no versículo 13 diz assim: olha, portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Ou seja, faltava entendimento daquelas pessoas que aquilo que elas estavam fazendo, apesar de aparentemente estar trazendo uma satisfação, aquilo ali era uma isca que Satanás estava atraindo aquelas pessoas para levar aquelas pessoas para o inferno. Então o carnaval traz essa falsa sensação de alegria, mas na verdade, irmãos, aquilo ali vai levar a pessoa a cinzas. É por isso, né, que a gente chama quarta-feira de cinzas. Na verdade, quarta-feira seria o dia da pessoa se arrepender daqueles dias de folia e se preparar para a quaresma. Mas enfim, a quarta-feira de cinzas, literalmente falando, é o dia que as pessoas já estão sem dinheiro, que muitos estão machucados, porque alguns se acidentaram, outros brigaram, famílias estão destruídas. Quarta-feira de cinza, infelizmente, tem sido cinza na vida de muitas pessoas por conta dos resultados negativos dessa falsa alegria, dessa festa tão conhecida que a gente conhece como Carnaval. Irmãos, quem semeia na carne, colhe na carne, mas quem planta no Espírito, colhe no Espírito. Que esses dias de Carnaval sejam dias abençoados para você. Não necessariamente pela festa Carnaval, mas sejam dias de que você esteja junto com a sua família, que você possa abrir a Bíblia para fazer uma leitura da palavra junto com a família, que você possa cultuar
ao Senhor, que as canções que venham, se a trilha sonora desses dias de descanso para você não sejam as músicas do mundo, mas sejam boas músicas, sejam canções que engrandeçam o Senhor e que você possa descansar, se necessário for, passear, mas que você possa aproveitar dessa liberdade com responsabilidade e permanecer na palavra, porque quem planta na carne, colhe na carne, mas quem planta no Espírito, quem semeia no Espírito, colhe do Espírito. Que você possa ser guiado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, e que esses dias sejam de bênçãos para você. Que Deus guarde a sua vida, guarde a sua família, guarde os familiares que ainda não se converteram, que não têm entendimento, que Deus venha guardar, mas que esses dias sejam dias para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, sela no nosso coração esse entendimento, e que não somente nesse período de carnaval, mas que em todos os dias desse ano, da nossa vida, nós possamos plantar no Espírito, e sem dúvida nós vamos colher no Espírito. É a nossa oração no nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui. Mais uma vez, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário e até a próxima.